Volume 03, Capítulo 1, Monroy. O céu se estendia claro e azul sobre os edifícios pitorescos à medida que nos aproximávamos de Monroy, capital do reino de Usa. Parecia exatamente o que se esperaria de uma cidade fantástica e movimentada, centrada em torno de um grande castelo. Primeira vez que vejo uma cidade murada neste mundo. Tudo o que vi ali foram as salas pelas quais eles guiaram nossa turma, depois fui direto para as ruínas do descarte. Pigmaru deu um pequeno squee por baixo das minhas vestes, contente como sempre. Fique escondido aí, amiguinho. Squee. Já haviam se passado vários dias desde nossa batalha com os Cavaleiros Dragão Negro, e finalmente chegamos a Monroy. Nenhum sinal de que estamos sendo seguidos, ainda. Paramos em 3 vilas ao longo do caminho, e em cada uma delas ouvimos viajantes e mercenários cochichando sobre o que acontecera na Floresta Negra. A morte dos 5 Elite. O desaparecimento de Seraz Ashiren. No entanto, tudo o que se falava era que essas coisas tinham acontecido. Quase nada sobre como Bacchus e os outros países estavam reagindo às notícias. Talvez ouviremos mais na capital. Olhei para trás, para o enorme portão pelo qual tínhamos acabado de passar com facilidade. Nem fomos interrogados, e não havia sinal de que alguém estivesse procurando desesperadamente por Seraz. Faz sentido, afinal, foram as forças de outro país que foram aniquiladas, não as de Usa. Eles não podem estar tão interessados em descobrir quem fez isso. Sabe, Usa pode ficar feliz que os cavaleiros incrivelmente fortes perto de sua fronteira estejam fora de cena. É possível, disse Seraz, caminhando atrás de mim. Seu rosto estava diferente agora, assim como seu nome, ela estava se chamando Missura. Os cavaleiros matadores de monstros de Usa não são considerados tão fortes quanto as forças dos outros países. Eles certamente teriam sucumbido em batalha contra os Cavaleiros Dragão Negro, disse ela. Você acha que eles estavam protegidos de alguma forma? Como se a deusa os estivesse ajudando? É possível, mas Usa também tem um matador de dragões à disposição. Eles o chamaram como uma demonstração de força, eu acredito. Dissuasão, hein? Mas até que ponto um homem pode realmente ser dissuasor? Então, nem mesmo o matador de dragões tentou expulsar os 5 Elite das fronteiras de Usa? Perguntei. Ele jamais teria vencido Civid Gartlan. Embora Civid ofuscasse os outros, os membros dos 5 Elite eram todos guerreiros incrivelmente poderosos por mérito próprio. E ouvi dizer que o matador de dragões é bastante preguiçoso por natureza. Ele estava evitando um confronto. Acho que o matador de dragões é meio preguiçoso? Enfim. Deveríamos decidir onde ficar esta noite? Perguntei. Decidimos passar a noite em Monroy para nos prepararmos para entrar na terra dos monstros de olhos dourados. Verifiquei a mochila nas costas, meu exemplar de artes proibidas. A obra completa ainda estava lá. Tem todo tipo de receita de remédio lá. Talvez eu consiga alguns dos ingredientes em Monroy. Vou ter que comprar o equipamento para prepará-los também. Provavelmente tem coisas que eu não consegui comprar em Mills, mas que vou conseguir encontrar aqui na capital. Por que não ficamos aqui? Perguntei a Seraz, parando em frente a uma pousada de aparência barata. Quartos separados, certo? A capital estava tão lotada. Diferente da pequena cidade de Mills, onde até os guardas no portão conseguiam identificar um rosto desconhecido. Lá atrás, a nossa presença já era suficiente para nos fazer parecer suspeitos. A capital, porém, era diferente. Havia pessoas por toda parte, incluindo muitas que pareciam viajantes ou visitantes. Não havia nenhum sinal de que Usa estivesse investigando seriamente o incidente dos 5 Elite, mesmo que estivesse, a aparência e as roupas de Seraz também estavam diferentes. Não achei que precisássemos ser excessivamente cautelosos, então imaginei que seria aceitável ficarmos juntos dentro da cidade em vez de nos separarmos para evitar chamar atenção. Dito isso, Seraz era uma mulher. Um homem e uma mulher dividindo o mesmo quarto? Quartos separados provavelmente seriam uma ideia melhor. Seraz interrompeu minha linha de pensamento.
Seria um desperdício de dinheiro alugar dois. Talvez seja prudente reservar um quarto individual, a menos que o senhor tenha alguma objeção, mestre, disse ela. Eu sou um cara, sabia? Serás pareceu chocada. Cobriu a boca com a mão, pensou por um momento e pigarreou. Não é um problema para mim, disse ela, abaixando a mão. Afinal, dormimos no mesmo quartinho nas ruínas de Mills. Não acredito que isso vá causar problemas. Eu fiz com que Pigmaru te distraísse e depois te coloquei para dormir com minhas habilidades. Se está tudo bem para você, está tudo bem para mim, eu disse. Normalmente isso me incomodaria. Mas se for você, não me importo. Bem, meu pai adotivo sempre me disse para tomar cuidado com o que eu gastava. Então, vamos ficar num quarto individual. Não vamos reclamar depois que estivermos lá, entendeu? Sim, claro. Ela realmente baixa a guarda quando começa a confiar em alguém. Ainda mais quando jura lealdade. Nunca imaginei que ela fosse tão aberta comigo. Fomos até a recepção da pousada e pedimos para reservar um quarto. O dono da pousada observou enquanto escrevíamos nossos nomes no livro de registro e então olhou para nós novamente. Vocês dois são mercenários? Ele perguntou. Sim. Mas não estou registrado na guilda. Ouvi dizer que há muitos mercenários não registrados. Não deve haver nada de estranho nisso. Você deve estar aqui para o Coliseu de Esporte Sangrento. Isso é uma grande parte disso, sim. Foi uma mentira conveniente. Não seria incomum que as pessoas visitassem Monroy só para ver os esportes sangrentos. Serás me contou sobre o Coliseu de Esporte Sangrento antes de chegarmos. Ela o descreveu como uma arena de luta que lembrava o Coliseu dos gladiadores da Roma antiga. Os lutadores eram chamados de gladiadores do esporte sangrento, disse ela. É uma forma popular de entretenimento para o público agora, ela explicou, mas começou como um ritual de iniciação para novos membros de grupos mercenários. Acredito que os mercenários ainda usam o Coliseu para recrutar novos membros. A maioria dos lutadores são mercenários na esperança de ganhar fama ou escravos enviados ao ringue para ganhar dinheiro para seus donos. Então, há duas organizações por trás do Coliseu Sangrento. O Barão de Ulza e a Guilda dos Mercenários. Fiz bem em trazer Serás comigo. Ela sabe tanta coisa sensata sobre este mundo. Ela é como um humano ambulante. Não, um dicionário élfico. Depois de reservar um quarto, saímos da pousada e seguimos pela rua em direção a um conjunto de lojas. A Guilda dos Mercenários tem muita influência por aqui, hein? Perguntei, olhando para uma placa com um pergaminho pintado. As guildas têm um amplo alcance, então você pode contar com elas onde quer que esteja. A Guilda dos Magos e a Guilda dos Mercenários são as duas mais influentes, disse Serás. A Guilda dos Mercenários. Eles estavam envolvidos na limpeza das ruínas em Mills, não estavam? Primeiro, fomos comprar equipamentos, procurando ferramentas que fossem fáceis de transportar em nossa jornada. Fiquei para trás e deixei Serás discutir os preços com os lojistas. Depois que saímos da loja, instintivamente levei a mão ao bolso para verificar a bolsa de pedras de dragão azul dentro. Não vou trocá-las por moedas, ainda não. Colocá-las no mercado geraria boatos sobre a pessoa que os vendeu. Não quero chamar atenção assim, a menos que seja necessário. Temos dinheiro mais do que suficiente por enquanto. Entre o dinheiro dos esqueletos nas ruínas do descarte, aqueles 4 caçadores de recompensas que estavam seguindo Serás e as moedas que ganhei vendendo as coisas que encontrei nas ruínas de Mills, estávamos bem ricos. Temos sorte de não precisar nos preocupar com despesas de viagem, mas ainda assim devemos ficar de olho em como gastamos nosso dinheiro. Não queremos chamar atenção. Sua barganha lá atrás foi incrível, como sempre, eu disse. Serás era uma negociadora incrível. Ela me deu um sorriso seco. Sou pão dura, só isso, ela disse. Econômica, eu diria. Não precisa se menosprezar desse jeito. Vejo que meu mestre é bom em conquistar seus subordinados.
Ela está levando essa coisa de mestre muito a sério. Mudando de assunto, mas quero descobrir o que há com aquele estranho ovo preto que encontramos nas ruínas de Mills. Talvez você queira experimentar a biblioteca pública de Monroy. Ela é administrada pelo Estado, disse Serás. Se nem mesmo a dicionário Elfica ambulante Serás sabe sobre esse ovo preto, não há muitas chances de eu encontrar respostas em livros disponíveis ao público. Talvez possamos perguntar à bruxa. Ela pode saber de alguma coisa, eu disse. Com isso, decidimos ir a uma taverna para jantar. Além de serem um local conveniente para comer, as tavernas eram o lugar perfeito para ouvir as últimas notícias e boatos. Pedimos comida e água com ervas primeiro, e também vinho, não para beber, é claro, mas para nos misturarmos à multidão. Este mundo pode não ter leis contra o consumo de bebidas alcoólicas por menores, mas com o consumo excessivo dos meus pais, eu tinha péssimas lembranças da bebida. Não era a culpa da bebida em si, mas eu não conseguia me convencer a gostar dela. Serás bebeu um pouco, mas não pareceu gostar. Enquanto comíamos, eu ouvia as conversas ao redor. Ei, você ouviu as últimas novidades? Uau! E agora? Os Cavaleiros Dragão Negro. De novo? Nossa! Não, não. Os caras que acabaram com eles. Você ouviu algo que eu não ouvi? Direto do palácio. Uau, você tem uma fonte privilegiada? Fiquei um pouco tenso, esperando para ouvir o que eles diriam. Aparentemente, aquela Serás Ashiren, aquela que dizem ter feito isso? Ela já está morta. Serás engasgou com a comida. Mu. Entreguei-lhe um copo de água enquanto ela tossia. Você está bem? Ela bebeu lentamente depois deu um suspiro de alívio. Obrigada. Eu sinto muito por isso, disse ela. Ei, eu também ficaria surpreso se alguém de repente me declarasse morto. Os homens continuaram a conversa. Acha que é uma vingança para os 5 Elite? Não, ela perdeu. Os 5 Elite a matou na luta. Então quem eliminou os 5 Elite? Então você não ouviu. Foi o Ashinto que os matou. Ashinto? Ah, aquele grupo que xinga as pessoas, é? Já ouvi falar deles. Eles estão dizendo a todos que querem ouvir que eliminaram os 5 Elite com suas maldições. Serás e eu trocamos olhares. O que você acha? Perguntei, com a voz mais baixa. Ouvi rumores sobre magia amaldiçoada, ela admitiu. Qualquer pessoa pode usar. Não exatamente. Serás passou a explicar os 2 tipos de magia: encantamentos e feitiços. 3. Se você adicionar as habilidades de heróis de outro mundo, eu acho. E quanto à sua armadura espiritual? Bem, minha armadura espiritual é... Segundo Serás, não havia muitos elfos capazes de invocar o poder dos espíritos para lutar, então sua armadura espiritual não era exatamente comum. As pessoas na taverna em Mills também não sabiam muito sobre ela. De qualquer forma, essa coisa de magia amaldiçoada era uma novidade, tudo graças a esse grupo chamado Ashinto. Dizem que eles adoram o deus amaldiçoado, disse Serás. Então eles estão apenas tentando aumentar sua visibilidade, hein? É uma boa notícia para nós se todos pensam que mataram os 5 Elite. A verdade acabará vindo à tona, mas isso nos dará alguma cobertura enquanto isso. Tomara que estejamos na terra dos monstros de olhos dourados antes que alguém descubra o que realmente aconteceu. Me pergunto onde esses membros da Ashinto estão se escondendo afinal. Somos os guardas de Ashinto, anunciou uma voz estrondosa enquanto a porta era arrombada. Homens de túnica roxa forçaram a entrada na taverna movimentada. Somos os soldados amaldiçoados de Ashinto, protetores do Sr. Muagi, filho do deus amaldiçoado. Abra espaço imediatamente. Falando do diabo. Mergulhei a colher na sopa e tomei um gole em silêncio. Um grande grupo no fundo foi forçado a ceder sua mesa, mas o fizeram sem reclamar.
Os membros da Shinto ocuparam seus lugares. Tragam-nos umas bebidas, e depressa. Não sabem que somos os salvadores de Ulsa? Ninguém vai desafiá-los. Afinal, eles estão alegando que mataram os 5 Elite. Ninguém aqui pode provar o contrário, exceto nós. Mas eles não estão tentando esconder, estão? Eles eliminaram os cavaleiros mais fortes do continente, isso lhes dá muito poder. Será que Ulsa já está tentando colocá-los do lado deles? A maioria dos clientes mantinha distância do grupo, mas continuei observando os membros da Shinto. Não havia nada de ameaçador neles, nenhuma presença poderosa como a que Civida havia emanado. Pareciam apenas estar apreciando suas bebidas. Provavelmente é seguro deixá-los em paz por enquanto. Que tal me servirem de isca? Levei alguns minutos para memorizar seus rostos. Não demorou muito para que o clima na taverna voltasse ao normal. Virei o resto da minha água e me virei para Seraz. Vamos terminar esta comida e voltar para a pousada. Entendido. Só um momento. Eu não tinha percebido que Seraz ainda não tinha terminado de comer. Ela se apressou para terminar. Não tenha pressa, está tudo bem. Me desculpe. Mastigue, mastigue. Enquanto ela comia, eu ouvia as pessoas sentadas atrás de mim. Ei, esses não são os assassinos do Dragão Negro? Bom, mesmo que alguém os tenha matado, a Shinto vai alegar que foram as maldições deles que acenderam a faísca. Acho que essa é uma maneira de assumir a responsabilidade. Quem mais você acha que poderia tê-los matado? Eles eram os malditos 5 Elite. Ninguém que pudesse enfrentá-los de igual para igual estava a menos de 3 dias de Ulsa. A menos que você acredite que Seraz Ashiren de alguma forma matou todos eles com seu último suspiro. Seraz fez um barulho de engasgo e bateu no peito, com uma expressão de dor. Ela não está acostumada a se ouvir em conversas. É surpreendentemente fácil pegá-la desprevenida em alguns aspectos. A única pessoa que poderia chegar perto seria aquela leoparda do Coliseu de Esporte Sangrento, continuou um dos homens. Um verdadeiro monstro, essa aí. Eles deviam estar falando de alguma famosa gladiadora praticante dos esportes sangrentos. Não, espera, entendi. E a bruxa proibida? Aposto que ela matou eles. Aquela que mora na terra dos monstros de olhos dourados? Você sabe que ela provavelmente nem está mais lá, né? Não, ela está lá. Ouvi dizer que ela é uma maga muito forte, sabe? Talvez forte o suficiente para derrotar os 5 Elite. Qual é? Ninguém a vê há mais de uma década. Viver com todos aqueles monstros? Se ela estiver lá, ela está morta. Ela não está morta. Sabe, tem alguém por aqui que realmente a conheceu. Até sabe onde ela está, se você acredita nos boatos. Ela está em algum lugar perto das malditas grandes ruínas, todo mundo sabe disso. Não, o que eu quero dizer é que ela sabe onde ela mora nas grandes ruínas. O que, você acha que a bruxa proibida tem amigos? Não tenho certeza. Mas olha, você sabe quem é? O outro homem interrompeu, parecendo irritado. Estou-me nas tintas para uma bruxa qualquer? Nem sabemos se ela está viva ou morta. Enfim, escuta, tenho uma história. Ouvi dizer que encontraram uma rapariga em Ablon que parecia mesmo com a deusa de Alion. Rosto, roupas. Tudo, continuou ele. Sim. Mas aí entra o Barão Zuan, e ele não fica nada feliz com a semelhança. Corta ela ao meio na hora. Ha. Que história incrível. Então ele começa a pedir por uma moça que se pareça com a sacerdote sagrada de Yonato. Preciso saber mais sobre essa pessoa que conheceu a bruxa. Levantei-me da cadeira, com algumas moedas de prata na mão. Munchi. Mestre. Volto já. Fui para perto dos homens que eu estava ouvindo. Com licença, você se importa se eu me juntar a você? Eu disse.
Hã? O que você quer, garoto? Desculpe interromper. Gostaria de saber mais sobre a bruxa proibida de que você estava falando. Hã? Eu interrompi o homem no meio da história sobre prostitutas, e ele pareceu chateado. Qual é o seu problema, garoto? Acha que pode simplesmente chegar e... Ah, mas primeiro deixe-me pagar uma bebida para os senhores. Não, 2 bebidas. Peçam comida também, por favor. Por minha conta, é claro. A expressão do homem mudou num instante e ele riu alto. Certo, certo. A bruxa proibida. Desculpe, me distraí. O outro homem pareceu satisfeito por ter a chance de terminar sua história. Parabéns, garoto. Satisfazer a curiosidade é o verdadeiro tesouro da juventude, né? Deixa esse velho te contar uma história. Ei, garçonete, traz mais uma rodada. Ele fez sinal para que eu me sentasse, então eu o fiz. E isso foi fácil. Então quem conheceu aquela sua bruxa é uma das gladiadoras sanguinárias mais fortes de Monroy. Ivy Speed. Uma gladiadora sanguinária, hein? Essa Ivy. Ela sabe onde a bruxa proibida mora? Ivy sabe, sem dúvida. Contou para um dos seus amigos gladiadores sanguinários uma vez e o boato se espalhou. Ela não poderia estar mentindo. Perguntei. Talvez, sim. Verdade ou não, estamos bebendo na sua moeda. Ah, claro. Tudo bem. Ei, eu gosto de você. Os homens riram alto. Como posso conhecê-la? Sei lá, talvez esperar do lado de fora do Coliseu Sangrento? Acho que a monstra até dorme lá. O jeito mais fácil seria perguntar ao Barão Zul, ele comanda o Coliseu inteiro. Entendo. Obrigado pela ajuda. Vou deixar vocês com suas bebidas. Quando me preparei para sair, a porta da taverna se abriu novamente, desta vez com menos gritos. Um dos homens pôs a mão no meu ombro. Você está com sorte, garoto. A figura na porta vestia uma armadura leve de couro e carregava uma espada no cinto. Suas roupas escondiam seu corpo esguio, mas eu conseguia sentir os músculos por baixo. O mais impressionante nela, porém, era que tinha a cabeça de uma grande felina, provavelmente uma leoparda, se bem me lembrava de uma foto que vi online, coberta de pelos amarelos, pretos e marrons. Era como se alguém tivesse pegado um corpo humano e adicionado um pequeno animal. Ha! Primeira vez que vê uma mulher leopardo? Afinal, eles são uma raça bem rara. Acho que não deveria estar surpreso, disse um dos homens. Essa é a gladiadora mais forte dos esportes sangrentos de Monroy. Ivy Speed, disse o outro, dando-me um tapinha no ombro. A mulher leopardo estava sentada no balcão, com cadeiras vazias de cada lado. Pela reação da dona, parece que ela é uma cliente regular. Ashinto. Todos ainda estão bebendo muito lá atrás e mal parecem notar que ela entrou. São barulhentos, mas não estão prestando nenhuma atenção especial a ela. Observando a multidão, tive a sensação de que todos na taverna estavam acostumados a ver a famosa mulher leopardo. Nenhum deles, porém, havia ido falar com ela. Eu mesmo irei perguntar a ela se aquela história da bruxa proibida é verdadeira, eu disse. O homem riu e soltou o meu ombro. Jovem e corajoso, eu gosto disso. Nós, os mais velhos, temos que ir. Bebi demais esta noite, estou bêbado como um gambá. Quero sentir o ar fresco da noite. Uau! Os 2 homens se levantaram da mesa e saíram cambaleantes da taverna. Voltei para Serais, sussurrei minhas instruções em seu ouvido e tirei mais algumas moedas de prata da minha bolsa. Ok, aqui, pegue, eu disse. Se precisar de mim, eu ajudo, disse Serais. Não quero causar uma briga aqui, mas se chegar a esse ponto? Não quero usar minhas habilidades em público, então minha única defesa é a esgrima de Serais. Estou contando com você, eu disse. Serais apertou os lábios e colocou a mão no peito. Não vou decepcionar você, ela respondeu.
Fui até o balcão, sentei-me em uma das cadeiras ao lado da mulher leopardo e pedi uma água de ervas. Posso te servir alguma coisa? Perguntei, colocando uma moeda de prata na frente dela. Ela olhou de soslaio para mim. O que você quer? Ela perguntou após uma breve pausa. Ela pode falar línguas humanas então? Não há problemas de comunicação. Sua voz era poderosa, não áspera como eu esperava, mas clara e fácil de entender. Forte, mas não defensiva. Ouvi os boatos e queria te conhecer. Meu nome é Hati, sou mercenário. Eve Speed, ela respondeu, então fixou os olhos em mim atentamente, olhando realmente para mim dessa vez. É a primeira vez que vê uma mulher leopardo? Sim. Você não parece surpreso em me ver. Não posso ser descuidado com minhas respostas. Não sei o que pode irritá-la. Eu sorri de volta para ela. Não quero ser rude, mas já vi todo tipo de coisa nas minhas viagens. Uma mulher leopardo não é nada chocante. Havia um de 2 cabeças nas ruínas do descarte, não é? E todo tipo de combinação de animais e monstros também. Mas Tig. Eve começou a rasgar alegremente um pedaço de carne, lambendo o suco que cobria seus dedos e me observando o tempo todo com seus olhos de gato. Parece que você está realmente gostando disso, eu disse. Você não acha que eu sou algum tipo de selvagem? Ela estava observando para ver minha reação, me avaliando. Eu entendi. Eu também não sou exatamente o mais sofisticado comendo. Quem se importa com boas maneiras se a comida é boa? Ei, você pratica esportes sangrentos com gladiadores alguma vez? Diga-me o que você quer, disse Eve, interrompendo-me. Você não está interessado em mim por causa do meu trabalho no Coliseu, está? Consegui dar um sorriso desconfortável. Você sabia, então? Impressionante. Deve ter ficado óbvio pelo jeito que eu estava agindo. Bom, acho que isso me poupa um pouco de conversa fiada, pelo menos. O que você quer de mim? Ela repetiu. Disposta a me ouvir também. Gostaria de perguntar sobre a localização da bruxa proibida? Perguntei, parecendo um pouco nervoso. Ela está na terra dos monstros de olhos dourados. Todo mundo sabe disso. Sim, mas me disseram que você sabe exatamente onde. Eve sorriu, e uma risada abafada e gutural saiu do fundo de sua garganta. Você acredita nesse boato? Não é verdade, você quer dizer? Já estive na terra dos monstros de olhos dourados, isso é verdade. Mas nunca conheci a bruxa. Ok, mas ouvi dizer que você sabe onde ela está. Eu vaguei por aquele lugar por 2 semanas, entende? Falei para o cara, que diabos, talvez tenha sido o poder da bruxa proibida que me salvou, foi uma brincadeira. Nada mais. E a piada deu início ao boato. Você realmente não sabe onde está a bruxa proibida? Desculpe, não faço ideia. Meus ombros afundaram. Entendo. Desculpe, não posso ajudar você. Eve terminou sua carne e limpou os dedos antes de falar novamente. Por que você quer encontrá-la, afinal? Curiosidade, quero ser um estudioso. Peguei um dos equipamentos que havia comprado mais cedo e mostrei para Eve. Estou planejando contratar alguns mercenários aqui em Monroy e me aventurar na terra dos monstros de olhos dourados. Pode haver algumas plantas desconhecidas, ou até mesmo. Não faça isso, disse Eve, me interrompendo. Não é o tipo de lugar de onde as pessoas voltam. Sou a gladiadora sanguinária mais forte de Monroy, e nem eu conseguiria suportar aquele lugar por mais de algumas semanas. Para ser franca, você não duraria 3 dias. Olhei para minha água e sorri, sentindo-me grato. Vejo que você se preocupa com a minha segurança. Obrigado pela preocupação. Eve pareceu um tanto surpresa. Rosto de leoparda também podem ser expressivos, à sua maneira. Ela suspirou, derrotada. Você não parece ser má pessoa. Eu ouço muito isso, eu disse,
coçando a cabeça, envergonhado. As pessoas costumavam achar que eu era uma boa pessoa. Pelo menos depois que meus pais adotivos me acolheram. Jovem também. Sua vida é importante. Não a jogue fora. Eve deslizou a moeda de prata que eu havia colocado na frente dela para o meu lado. Pode não soar muito convincente vindo de uma gladiadora sanguinária imprudente, hein? Então ela saiu da taverna sem dizer mais nada, deixando-me com o olhar fixo nela. Ela me lembra ele. Missura, gritei para Cerais, que estava ouvindo atrás de nós o tempo todo. Vamos. Entendido, ela respondeu. Depois de nos distanciarmos um pouco da taverna, pude perguntar o que realmente estava em minha mente. Se Eve estava ou não dizendo a verdade. Então, o que você achou dessa conversa? Perguntei a Cerais. Ela não estava sendo honesta com você, ela disse. Quando perguntei se Eve sabia onde a bruxa proibida realmente estava, ela respondeu que não. Cerais percebeu que era mentira. Ao negar, ela acabou confirmando, eu disse. Isto significa que Eve Speed sabe onde está a bruxa proibida. Cerais e eu retornamos para nossa pousada. Squee! Pigmaru saiu chacoalhando de debaixo da cama. Oh não! O que foi, Sr. Tuca? Perguntou Cerais, pendurando sua espada na parede. Com toda aquela conversa sobre maldições, gladiadores sanguinários e a bruxa proibida, eu estava tão ocupado que esqueci completamente. Eu não trouxe nenhuma comida para Pigmaru. Squee! O pequeno slime balançava para a esquerda e para a direita, como se estivesse balançando a cabeça para dizer: Não se preocupe comigo. Acariciei meu queixo. Faz um tempo, mas eu sempre posso usar isso. Uma bolsa de couro. Cerais observou com curiosidade enquanto eu tirava a bolsa de couro da mochila e despejava mana no cristal. Ele começou a brilhar fracamente. Se você ainda tinha alguma dúvida se eu realmente sou de outro mundo, isso provavelmente vai acabar com elas. Squee, squee, squee. Pigmaru terminou de comer e ficou levemente rosado. Desta vez, a embalagem continha uma torta de queijo. Dei metade para Pigmaru e, a pedido dele, Cerais e eu dividimos a outra metade. Esse slime é surpreendentemente atencioso. Algum tipo de massa dura e assada. Isso é queijo em cima? Perguntou Cerais, cheirando-a. Não deve haver tortas de queijo neste mundo. Cerais mordeu a torta com cautela. Eu fiz o mesmo. A base era como um biscoito, firme o suficiente para sustentar a torta. O queijo era doce, espesso e forte, com um leve gosto residual de limão. Os sabores e texturas se misturavam na minha boca. Cuidado para não deixar migalhas na cama. Ops! Acho que Pigmaru sempre pode limpá-las depois. Cerais terminou de comer, com os olhos brilhando. Aquilo estava delicioso, disse ela. Senhor Tuca! Ela se ajoelhou na cama e se inclinou em minha direção, animada. O que era aquilo? É uma comida comum no seu mundo? É sim. Nossa, ela tá se inclinando muito na minha direção. Parece que ela vai me empurrar. Cerais pareceu perceber isso também e rapidamente se afastou. Pigarreou, arrumando as mangas com elegância e corrigindo a postura. Minhas desculpas. Você gostou, né? Sim. Nunca comi nada parecido. Eu adoraria te dar mais, mas não consigo escolher o que esta bolsa oferece. Não tenho ideia do que vai aparecer em seguida, e demora um pouco para recarregar depois de usada, expliquei. Cerais pegou a bolsa de couro e a virou nas mãos. O equipamento de um herói de outro mundo, presumo? Então ela também conhece nossos itens exclusivos. Sem essa coisa, eu jamais teria sobrevivido às ruínas do descarte. Não havia comida nem água lá embaixo. Nunca tinha ouvido falar de um equipamento como este. Pelo que entendi, o equipamento de herói geralmente é algum tipo de armadura que aumenta as habilidades de quem o usa.
Serás pegou a embalagem plástica em que a torta de queijo veio e a inspecionou cuidadosamente. Esta bolsa é transparente. E estas são letras de algum tipo, presumo? De que é feita esta substância? Como ela é criada? No meu mundo, temos a tecnologia para fazer coisas assim. Mas existem fábricas que fazem isso, eu não consigo fazer sozinho. Entendo. Fábricas, disse ela, pronunciando a palavra como se nunca a tivesse ouvido antes. Continuou estudando o plástico atentamente. Senhor Tuca. É lindo. Ela acha plástico bonito? Acho que os elfos superiores levam o primeiro lugar em beleza. Talvez seja porque não é deste mundo que parece tão bonito para você, eu disse. Mas, mesmo enquanto dizia isso, eu sabia que isso nem sempre era verdade, não eram as qualidades sobrenaturais de Cerais que a tornavam tão bonita para mim. Sentei-me na cama com Pigmaru em meus braços. Vamos pensar no que fazer a seguir, certo? Disse Cerais. Precisamos saber onde está a bruxa proibida, mesmo uma localização aproximada já ajudaria. Sem isso, estamos procurando uma agulha no palheiro. Se ao menos houvesse uma maneira de obter mais informações daquela gladiadora sanguinária. Eu disse. Minhas habilidades não vão adiantar nada desta vez. Será que eu conseguiria fazer Eve Speed dormir e depois hipnotizá-la para me dar a localização da bruxa? Será que isso é possível? E ela parece ser uma boa pessoa. Não quero machucá-la. Tudo isso seria mais fácil se ela fosse uma pessoa terrível como aquela deusa imunda Vicious, eu disse. Por enquanto, vamos apenas coletar informações sobre Eve Speed, disse Cerais. Pode ser mais fácil decidir o que fazer depois que descobrirmos por que ela se tornou uma gladiadora sanguinária. As pessoas lutam no Coliseu por muitos motivos. Algumas lutam por dinheiro, enquanto outras esperam se juntar a um grupo de mercenários ao deixar o Coliseu. Há também escravos tentando comprar sua liberdade com suas vitórias. Então, dependendo do motivo de Eve estar lá, ela pode estar disposta a fazer uma troca pela informação. Precisamos saber onde a bruxa está, mas também não quero ficar em Monroy por muito tempo. Cerais. Tenho uma pergunta. Claro. O que os gladiadores sanguinários mais valorizam depois de suas vidas? Perguntei. Algo pelo qual eles arriscam suas vidas para tentar obter. Para a maioria, acho que é dinheiro, seja para suas próprias necessidades ou para sair do Coliseu comprando sua liberdade de seus donos. Isso explica por que tantos escravos se voluntariam para lutar, na esperança, contra todas as esperanças, de um dia recuperarem suas vidas. Essa é uma motivação poderosa para continuar lutando mesmo quando as coisas ficam difíceis, e para dar um show para o público. E os donos são pagos de qualquer maneira. No entanto, acredito que a liberdade de um escravo custa uma quantia enorme de dinheiro, continuou Cerais. Uma quantia enorme de dinheiro, hein? Coloquei a mão na bolsa e agarrei a pequena bolsa de pedras de dragão azul. Se eu precisar de uma grande quantia de dinheiro, tenho os itens perfeitos para trocar aqui. Cerais Ashirem. Cerais pegou o cesto de roupas sujas e desceu as escadas até o banheiro da pousada, um pequeno galpão com uma área externa protegida nos fundos. Olhando ao redor, ela só viu roupas de cama penduradas para secar. Eles devem pedir aos clientes que sequem suas roupas em seus próprios quartos. Acomodando-se no tanque de lavar roupa, ela começou a tirar as roupas do cesto, examinando rapidamente as suas próprias peças. Ela estendeu a mão para as roupas restantes e hesitou. Aquelas são do Sr. Tuca. Ela foi tomada por um instinto estranho e, antes mesmo de perceber o que estava fazendo, viu-se levantando uma das camisas de Tuca até o rosto. Cerais respirou fundo. Ela fechou os olhos, visualizando seu mestre, seu coração chamando seu nome. Sr. Tuca. Era uma sensação estranha e nova para ela, ondas de calma percorriam todo o seu corpo, e era como se uma parte dele tivesse se tornado parte dela. Só o cheiro dele já é o suficiente para me fazer pensar nele? A sensação estranha e confusa persistia em seu peito. Ela abriu os olhos. Não.
Não pode ser. Ela rapidamente colocou a camisa de Tuca de volta no saco. Suas bochechas ficaram quentes e seu coração disparou. O que eu estava fazendo? Ela olhou ansiosamente ao redor da área de serviço. Ninguém me viu, não é mesmo? Ela estava sozinha. O alívio se espalhou por todo o seu corpo, seus ombros relaxando enquanto a tensão se dissipava. Com a mão pressionada contra a boca, ela permaneceu imóvel, pensando. Por que eu? Ela não conseguia entender o próprio comportamento. Era como se tivesse sido compelida a cheirar as roupas dele, como se tivesse sido atraída por elas. Posso ter alguma afeição por ele, mas isso foi simplesmente... Era constrangedor demais para ela pensar nisso. Seu estômago se revirou de arrependimento. Que injusto da minha parte fazer isso. É desprezível. Ei, você está bem? Serás pulou em choque e se virou. Ai! Eu sinto muito. Por que você está se desculpando? Tuca estava parado na entrada da lavanderia. O coração de Serás batia ainda mais rápido do que antes. Quando ele... Senhor Tuca? Quando ele chegou? Os pensamentos de Serás disparavam, confusos e desconexos. Suas orelhas ardiam. Com licença, eu não percebi que você tinha entrado. Eu só fiquei assustada, ela disse, voltando-se para a roupa lavada. Desculpe por isso. Ah, não, Eu só. Quando você chegou? Ela ficou grata por ele não poder ver seu rosto, ela não conseguiria olhá-lo nos olhos agora. Só um segundo atrás. Você parecia meio paralisada. Você está bem? Tinha algum inseto aqui ou algo assim? Sim, houve. Bem, não precisa entrar em detalhes, disse Tuca, dando de ombros. A julgar pela reação dele, ele percebeu a minha mentira agora mesmo. Ele só está sendo gentil ao não insistir mais no assunto. Posso fazer alguma coisa por você? Minhas roupas sumiram. Só vim dar uma olhada, só isso. Ah! Me desculpe, pensei em lavá-las com as minhas, mas esqueci de pedir sua permissão antes. Ah, tudo bem. Você se importa de fazer para mim? Não pense nisso. Eu tenho que lavar a minha, e tenho uma dívida enorme com você. Eu também estou acostumado a lavar minhas próprias roupas. Talvez a gente deva se revezar. Ah, mas você não quer um cara tocando nas suas roupas, né? A gente devia fazer isso separadamente. Serás quase o chamou de Sr. Tuca por engano, mas se conteve. Os dois não estavam sozinhos na pousada, e Tuca também não a havia chamado de Serás ainda. Se for você quem vai lavá-las, eu não me importaria. Sério? Tudo bem, da próxima vez eu lavo a roupa, para manter justo. Dúvidas se formaram em sua mente. Será que ele não hesita em mexer nas minhas roupas? Não cederá a um desejo descuidado como eu cedi? Serás ficou impressionada com o autocontrole demonstrado pelo seu mestre. Com licença, você se importa se eu lhe perguntar uma coisa? Disse Serás. O que foi? Você é bom em se controlar? O que você quer dizer? Eu só quis dizer. Serás hesitou, sem saber o que dizer em seguida. Tuca coçou o queixo e pareceu pensativo. Acho que estou realmente muito bom nisso agora. Os lábios de Tuca se curvaram em um sorriso, seus dentes arreganhados agressivamente. Só estou focado em vingança agora. Não tenho tempo para pensar em mais nada, é como se houvesse uma maldição sobre mim. Uma maldição. Depois que eu me vingar, acho que terei espaço na cabeça para pensar em outras coisas. Até lá, porém. Estou amaldiçoado. Essa maldição, Serás hesitou, abraçando as roupas de seu mestre contra o peito. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para retirá-la. Tuca expirou alto. Claro, estou contando com você, disse ele. Tonta de vergonha e alegria, Serás sorriu para ele.
Sim, mestre. Mimori Touka. Serais invocou sua armadura espiritual em nosso quarto. Não importa quantas vezes eu a visse, vê-la sempre me lembrava de uma daquelas cenas de transformação de garotas mágicas. A armadura pode entorpecer meus sentidos, explicou Seraz. Preciso praticar movimentos e reações rápidas. O quarto estava bem fechado. A janela estava fechada, as cortinas fechadas, a porta trancada. Está ficando meio abafado aqui. Pelo menos os quartos dos dois lados do nosso estão vazios, e Pigmaru pode nos avisar se alguém chegar perto demais. É seguro o suficiente para que Seraz não precise ter medo de que sua verdadeira identidade seja revelada. Seraz desembainhou a espada e começou a praticar golpes. Talvez praticar golpes fosse a palavra errada, os movimentos de Seraz pareciam mais dança do que qualquer outra coisa. Seraz parecia mortalmente séria, mas sua esgrima era bela, desmanchando inimigos imaginários conforme se aproximavam, variando sua velocidade de acordo com um ritmo interno. Seus longos cabelos e o tecido em seu cinto se desenrolavam atrás dela. Cruzei os braços e encostei-me na parede para observar. Eu não deveria chamá-la agora. Não quero atrapalhar. Ela grunhiu, e sua espada cortou o ar como se ela estivesse lutando contra um inimigo invisível. Todos os seus movimentos pareciam estranhamente reais, não parecia que ela estivesse apenas praticando. Pigmaru sentou-se entre meus pés, balançando da direita para a esquerda no ritmo dos movimentos de Seraz. Squee, squee, squee. Então o Pigmaru também está treinando, hein? Os movimentos de Seraz eram impecáveis. Lindos. Eu não podia culpar ninguém por se apaixonar pelo jeito como ela dançava pela sala. Não sei muito sobre esse assunto, mas a maneira como ela usa o espaço é impressionante. Nosso quarto era bem grande, mas ela aproveitou cada pedacinho dele. Mesmo com o suor se acumulando em sua pele pálida, sua concentração nunca vacilou. Eu entendo por que Sivida a considerava uma rival em potencial agora. Há uma lacuna entre nós que os pontos de atributo simplesmente não conseguem preencher. A experiência e a habilidade dela em batalha. Eu não tenho nada disso. Apesar de quão quente o quarto estava, eu podia sentir o calor emanando do corpo de Seraz conforme seu treinamento chegava ao fim. Aqui, eu disse, oferecendo-lhe um pano. Ah, obrigada. Seu pescoço claro ficou rosado enquanto ela enxugava a camada brilhante de suor que se formara ali. Sua respiração voltou lentamente ao normal. Você não pode baixar a temperatura aqui com esse espírito do gelo? Perguntei. Seraz riu. Eu poderia se quisesse, suponho. Eu só estava pensando, sem falar sério. O poder dos espíritos era melhor deixado como último recurso. Seraz não só sacrificou o sono só para usá-lo, como também sobrecarregou seu corpo. Você terminou o treinamento do dia? Sim. Eu só queria confirmar se ainda posso me movimentar como sempre. Então, existe algum truque para essa coisa de luta? Você está interessado em aprender? Perguntou Seraz, entendendo o que eu queria dizer com a pergunta. Mas eu precisaria incluir o treinamento na minha rotina diária. Não é mesmo? Sim, você faria. Não é algo que se aprende da noite para o dia. Considerando minhas estatísticas, treinar para combate seria uma batalha difícil. Não quero depender muito das minhas habilidades. Se o pior acontecer, talvez eu precise lutar. Entendo. Seraz colocou o pano sobre a cama. Primeiro, talvez. Você devesse aprender a segurar sua arma e distribuir seu peso ao lutar, disse ela, caminhando em minha direção. Ela me deu um pequeno sorriso. Eu costumava treinar outros assim quando era capitã da Ordem das Cavaleiras Sagradas. Lembrei disso imediatamente. De repente, ela parecia uma guerreira, com a expressão endurecida de uma cavaleira sagrada em seu rosto. Então, ela alinhou os pés com os meus e ficou de frente para mim. Venha para mim. Hesitei. Tudo bem. Ela provavelmente vai me ensinar a desviar ou algo assim. Ah, disse ela,
parecendo perturbada, eu só queria que você tentasse me empurrar violentamente para o chão, só isso. Eu não queria. Não precisa esclarecer, eu entendo. Ok, vamos lá. Muito bem, quando você estiver pronto. A expressão de Seraz endureceu mais uma vez. Nossa, fico intimidado só de olhar para ela. Então é assim que ela fica quando está enfrentando um inimigo. Por favor, venha até mim com toda a sua força. Se conseguir, imagino que vai doer, mas, por favor, não se contenha. Tente acertar minha bochecha esquerda, disse ela, se posicionando contra mim. Assenti uma vez, firmei o equilíbrio e me lancei contra Seraz. Girei os quadris e lancei o punho em sua direção, não com força, mas com rapidez. Pode doer um pouco se cair. Eu realmente não quero, mas... Bata! Pegue! Meu punho foi torcido atrás das costas num instante. Seraz estava agora parada atrás de mim, e uma dor surda irradiava do meu pescoço para os ombros. Essa é a maneira mais eficiente de bloquear a capacidade de ataque do seu inimigo, disse ela. Incrível. Se você quisesse ir mais longe, você poderia fazer isso. Não, não. Seraz empurrou o corpo contra o meu, puxando meu outro braço para trás também. A dor piorou, com torção e pressão intensas em ambos os meus braços. Tentei movê-los, ou escapar, mas foi inútil. Não consigo me libertar. Sim, esse é o resultado pretendido. Estranhamente, minhas pernas também não faziam o que eu pedia. Esta técnica parece boa para incapacitar um oponente sem machucá-lo. Isso é uma arte marcial? A respiração de Seraz era lenta, profunda e uniforme. Este movimento não requer armas e não causa dano grave ao oponente, explicou ela. Um pouco da cordialidade havia retornado à sua voz. Entendo. Não importa quão altas minhas estatísticas sejam, elas não farão diferença se eu não conseguir fazer isso. Você precisará treinar bastante e revisar com frequência, mas acredito que posso lhe ensinar a usar as mãos e os pés corretamente nos próximos dias, então. Seraz me soltou abruptamente e pulou para longe de mim. Desculpe, estou coberta de suor. Eu não devia ter chegado tão perto de você, disse ela, com a voz mais baixa. Provavelmente estou com um cheiro desagradável. Para mim, Seraz nunca teve um cheiro forte de suor. Eu não desgosto do cheiro dela, de qualquer forma. Se você não quiser chegar muito perto, é só me explicar. Se Sr. Tuka, você não se importa se fizermos mais exercícios práticos? Como acabamos de fazer? Não me importo, não. É só suor, parece que faz parte do treino. Não me incomoda. Incomoda você? Não quero que Seraz fique desconfortável com o que estamos fazendo. Não me incomoda nem um pouco. Então está combinado. Você se importa se continuarmos? Estou aprendendo o básico das artes marciais de graça. Esta é uma grande oportunidade e tenho que aproveitá-la ao máximo. Seraz assentiu. Bem, então vamos prosseguir. Seraz dormia pacificamente na cama, com o peito subindo e descendo sem parar. Eu havia lançado minha habilidade Durma nela para fazê-la dormir. Os espíritos que lhe forneceram a armadura tomaram sua capacidade de dormir normalmente como pagamento pelo contrato, mas ela estava cansada esta noite e concordou em me deixar ajudar. Que bom que eu posso ajudá-la a descansar assim, mas... Ela realmente não tem nenhuma objeção a que eu a coloque para dormir, tem? E ela sabe que, até que o efeito passe, só eu posso acordar os alvos da minha habilidade Durma, não importa o que façam com eles. Aquela gladiadora disse que eu também não pareço ser má pessoa. Não. Observei Seraz rolar enquanto dormia. Eu não sou uma boa pessoa. Ela é, sussurrei para mim mesmo. Quando pensei no que uma boa pessoa deve ser, a primeira pessoa que me veio à mente foi minha mãe adotiva. Depois, algumas das minhas colegas de classe, suponho, Kashima Kobato e Sogou Ayaka. Eu me pergunto o que elas estão fazendo agora.
Eu não conseguia dormir, mas à noite ainda era uma criança. Sentei-me no chão e preparei uma pequena área de trabalho com uma luminária, alguns equipamentos e as artes secretas. A obra completa. Além de tudo mais que continha, o livro continha instruções para criar ferramentas proibidas, itens feitos com magia proibida, algumas das quais pareciam ser muito úteis. Os cobertores de cerais farfalhavam atrás de mim enquanto eu me dedicava ao trabalho. O efeito do sono já deve ter passado. O senhor ainda está acordado, Sr. Tuca? Cerais perguntou baixinho. Desculpe, eu estava fazendo muito barulho? Não, você não me acordou. Eu. Cerais hesitou. Entendi. Olhei por cima do ombro para ela. Você não precisa dizer isso. Apenas parcialmente coberta pelo cobertor, Cerais estava levemente vestida, para dizer o mínimo. A luz suave da luminária iluminava delicadamente seu corpo, a jaqueta que ganhara ontem amassada sob suas coxas nuas. Voltei-me para o meu livro. Eu colocaria mais roupa caso alguém te veja por aí. E não se esqueça de disfarçar o rosto antes de sair. Sim. Vou ter cuidado. Ouvi Cerais se vestindo às pressas atrás de mim. Devo tê-la envergonhado quando insinuei que ela estava mostrando um pouco de pele demais. Acho que deveríamos ter ficado em quartos separados, afinal, eu disse, virando a página. Fui eu quem sugeriu que dormíssemos no mesmo quarto. Eu esperava. Bem, eu sabia que acidentes inevitáveis como este poderiam ocorrer. Isso foi constrangedor, mas foi causado por uma falta de atenção aos detalhes da minha parte. Cerais disfarçou o rosto e, por algum motivo, curvou-se brevemente para mim antes de sair do quarto. Ouvi seus passos se acalmando lentamente enquanto ela caminhava pelo corredor. Em pouco tempo, o quarto ficou em silêncio novamente, nem mesmo o Pigmaru fazia barulho. Restava apenas o som de páginas sendo viradas. Noites tranquilas como essas me faziam sentir calma, de alguma forma. Elas costumavam me deixar tão inquieto quando eu era criança, só parei de ter medo do escuro quando fui morar com meus pais adotivos. Imaginei que Cerais estivesse no mesmo barco, vivendo em fuga, com medo de ser pega enquanto dormia. Ao contrário de mim, porém, seu nome e rosto eram tão conhecidos. Ela parecia mais uma cantora ou celebridade famosa tentando se esconder do público. Olhei para a cama e para os cobertores que Cerais tinha jogado para o lado quando acordou. Pelo menos agora ela está dormindo mais do que quando estava na estrada. O Senhor das Moscas e a Princesa Cavaleira, hein? Mestre e serva. Existe uma hierarquia, não preciso pressioná-la. É o oposto. Um mestre deve fazer você se sentir seguro e protegido e inspirá-lo a fazer melhor. Mimori Touka tem que interpretar o papel principal, mas tudo bem, ele é bom em atuação. Parei de virar as páginas. Tenho a sensação de que Cerais também está representando um papel tentando ser minha espada fiel, bancando a serva da melhor maneira possível. Mas percebo que ela está escondendo algo, escondendo seus verdadeiros sentimentos. Fiquei olhando para a cama vazia. Obrigado. Por tudo que você está fazendo, por manter suas emoções, sejam elas quais forem, sob controle, eu disse para o espaço vazio. Voltei para o meu livro. Sr. Tuca, o senhor não vai dormir esta noite? Perguntou Cerais quando ela voltou. Ela pigarreou como se estivesse tentando chamar minha atenção, mas não tirei os olhos do livro. Você já me explicou a importância do sono muitas vezes, não é mesmo? Não suporto que você também não durma o suficiente. Virei outra página, ainda procurando pelas ferramentas proibidas que eu havia anotado antes. Quando eu sentir que preciso dormir, eu vou dormir. Não há nada de bom em não dormir o suficiente, não importa que animal você seja. Não havia realmente nenhuma desvantagem em passar a noite inteira dormindo. Era sempre a escolha certa. Massageei a ponta do meu nariz. Ainda assim, há algumas noites em que simplesmente não consigo descansar, eu disse. Entendo, respondeu Cerais, concordando com a cabeça.
Ela foi até suas coisas e começou a procurar algo. 1 minuto depois, voltou e se ajoelhou ao meu lado. Colocou vários frascos pequenos, cada um com uma folha gravada no centro. Abriu um e despejou o conteúdo na palma da mão. Estas são folhas medicinais. É bom para dormir? É isso mesmo. Parece que você tem alguns tipos, algumas folhas são de cores diferentes, observei. Serás pegou um dos outros frascos. Sim. Estes aqui parecem um pouco parecidos, mas o efeito é o oposto. Eles te dão mais energia, como um estimulante. Ervas medicinais, hein? Espere aí, eu tenho exatamente o que você precisa para misturá-los. Peguei um pacote de sopa em pó na mochila. Eu o havia tirado da minha bolsa de couro, mas como não estragaria, guardei-o. Volto já, eu disse. Desci, peguei água quente e algumas tigelas, que levei para o quarto. Depois, completei o ritual familiar de fazer sopa instantânea. Serás engoliu em seco. O cheiro é delicioso. É simples, mas ótimo, esse negócio. Nossa, esse cheiro está me deixando com fome. Serás parece muito animada com isso também. Quer experimentar um pouco antes de colocar as ervas? Posso. Serás tomou um gole delicado. Reagiu com espanto, repetindo sem parar o quão deliciosa a sopa estava. É perfeito. Perfeito, né? Ela assentiu vigorosamente enquanto pegava o pacote de sopa e o virava nas mãos com curiosidade. Simplesmente colocar esse pó na água o transforma em sopa? Este seria um alimento incrivelmente útil para viajantes ou para soldados em tempos de guerra. Você se importaria de me dar algumas dessas ervas agora? Ah! Claro, aqui estão elas. Você quer que eu faça isso? Não, permita-me. Serás colocou algumas ervas do frasco sobre cada tigela. Oh não! Ela tremeu um pouco forte demais, e agora uma das tigelas estava quase coberta de pequenas folhas verdes. Quer que eu beba aquele com muitas ervas? Perguntei. Não, eu vou beber. Afinal, eu cometi o erro. Tudo bem. Tomei a sopa com cautela. Isso tem um toque picante. Talvez um pouco como pimenta Sancho? O meu tem um gosto um pouco forte porque coloquei muito aqui, mas isso é realmente muito relaxante, não é? Disse Serás. Engoli o resto da sopa. Relaxante? Perguntei. Não tive um gosto relaxante. Você não achou, Sr. Tuca? Essas ervas medicinais tendem a... Serás empalideceu e de repente agarrou as garrafas, olhando entre elas. Não me diga. Você misturou as garrafas? Sim. Mesmo para Serás, esse erro é clichê demais. Acho que ela ficou tão nervosa depois que a primeira caneca deu errado que não conseguiu se concentrar nas garrafas quando fez a segunda. Se Sr. Tuca... Ela olhou para mim ansiosamente, com uma mão apoiada no peito, parecendo muito triste e arrependida para expressar em palavras. Eu sinto muito. Eu queria te ajudar a dormir, mas essas ervas vão fazer o oposto. Está tudo bem. Vou ler mais um pouco hoje à noite, só isso. Posso usar as artes proibidas. A obra completa como desculpa e fingir que estou corajoso. Estou totalmente nervoso e quase enjoado, meu corpo inteiro está quente demais e meu pulso está acelerado. Não vou conseguir dormir esta noite. Se você não consegue dormir, tem algo que eu possa fazer por você? Ela perguntou. Ela realmente entende o que está oferecendo? Mas ainda assim, não há nada que ela possa fazer. Vá dormir. Vamos reunir informações amanhã. Mas Sr. Tuca... Vou dormir quando estiver cansado. Vai, se não uso durmo em você de novo. Serás assentiu e obedientemente voltou para a cama, acomodando-se de costas. Sinto muito pelo meu erro. Não há mesmo nada que eu possa fazer por você? Ela perguntou, olhando para mim. Está tudo bem. Só vá dormir. Ok,
Lancei durma nela, e ela imediatamente caiu em um sono profundo. Aparentemente, a regra de não aplicar um efeito de status ao mesmo alvo 2 vezes não era tão rígida quanto eu esperava. Os efeitos podiam ser reaplicados após um tempo de recarga. De volta às ruínas do descarte, tentei reaplicar minhas habilidades imediatamente ao mesmo alvo, deve ser por isso que não funcionou. Depois de colocar Serás para dormir, voltei para as artes proibidas. A obra completa. Skui. Pigmaru saiu rastejando do canto mais distante da sala. O slime deu um pulinho e pousou no meu ombro. Você também não consegue dormir? Eu nem sei se slimes conseguem dormir. Eu me pergunto quando poderei descansar um pouco. Mas não é que eu não consiga ficar acordado a noite toda. Desisti do livro e fiquei olhando para o teto. Eu não ia fazer nenhuma ferramenta proibida esta noite. Meu pai adotivo sempre dizia: você só consegue se esforçar assim quando é jovem. Skui. Afinal, quantos anos você tem? Skui. Acho que você não sabe, né? Skui. Não. Pigmaru pulou em mim, mudando de forma enquanto fazia isso, e começou a massagear minha cabeça, ombros e costas. Isso é muito bom. Sinto como se toda essa tensão estivesse se dissipando. Pigmaru, você é tão confiável. Que slime bom. Skui. Em pouco tempo, eu estava dormindo tão profundamente quanto Serás. Na manhã seguinte, terminei de me trocar, Sr. Tuca. Certo. Vamos lá, então. Dei um tapinha no Pigmaru ao sair. Cuide do quarto enquanto estivermos fora, amiguinho. Skui. Depois de um rápido café da manhã na pousada, decidimos ir ao Coliseu de Esporte Sangrento para coletar informações sobre Eve Speed. O que houve? Perguntei a Serás. Seus ombros afundavam enquanto ela caminhava, como se estivesse chateada consigo mesma. Desculpe-me por comer tão devagar, disse ela. Não se preocupe. Como você dormiu? Perguntei enquanto caminhávamos. Acordei 3 horas depois de você me colocar para dormir, respondeu Serás. Essa parecia ser a duração máxima da minha habilidade durma, que havia evoluído. Depois disso você ficou acordada até de manhã? Sim. Devo honrar meu acordo com os espíritos, mas me sinto muito melhor do que o normal. Serás parecia e soava muito mais saudável hoje. Ela não conseguia dormir direito enquanto estava em fuga. Deve ter sido um alívio que minha habilidade durma tenha deixado descansar um pouco agora, embora parecesse um pouco trapaça. Você estava realmente exausta nas ruínas de Mills. Peço desculpas se lhe causei alguma preocupação. Ainda assim, é incrível que você tenha conseguido se mover nesse estado. Uma prova das suas habilidades como guerreira, não é? Serás me deu um sorriso irônico. Elogios do meu mestre, hein? Eu gosto mais de uma cenoura do que de um pedaço de pau. Finalmente chegamos ao Coliseu, uma grande arena próxima à rua principal. Havia um mapa fixado do lado de fora, obviamente para o benefício dos turistas, que mostrava uma visão geral básica da área. Havia um campo no centro do Coliseu, cercado por anéis em cascata de assentos para espectadores. Acho que esse formato faz sentido, não importa em que mundo você esteja vivendo. A área externa do Coliseu estava movimentada, Serás não estava exagerando sobre o quão populares as lutas eram, e os gritos da multidão podiam ser ouvidos de dentro. Há uma luta acontecendo agora. O que devemos fazer? Se Eve Speed está lutando hoje, nós deveríamos. Comecei. Eve Speed não vai lutar hoje, disse Serás, inclinando-se para olhar um pôster. Oh, tudo bem. Não que assistir à luta dela pudesse nos dizer algo útil de qualquer maneira. Vamos ver o que podemos aprender sobre ela com as pessoas daqui. Não temos internet para facilitar as coisas para nós. Pelo menos tenho Serás por perto para me dizer coisas. O que é internet? Perguntou Serás.
No meu mundo, temos esses dispositivos que nos permitem encontrar informações de qualquer lugar do mundo. Algumas coisas confidenciais você não consegue encontrar, eu acho, mas não muita coisa. Como uma biblioteca onde qualquer um pode entrar. É um pouco diferente disso. Mas você não pode usá-lo enquanto estiver aqui? Meu telefone nem ligou quando tentei. Não, eu disse. Então acho que teremos que recorrer a métodos antiquados. Apontei para as pessoas que circulavam pelas barracas de comida montadas do lado de fora do Coliseu. Vamos obter algumas informações. Posso fingir ser um garoto do interior, recém-chegado à cidade fascinado por mulheres leopardo. Deveríamos nos separar? Perguntou Serás. Claro. Vamos terminar na metade do tempo. Joguei para Serás uma bolsa com metade das nossas moedas dentro. Use isso se precisar. Algumas pessoas começarão a falar se você comprar algo gostoso para elas comerem. Tem certeza? Perguntou Serás. É só o custo de fazer negócios, não é? Meu pai adotivo costumava dizer que às vezes é preciso gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Isso era basicamente tudo o que eu sabia sobre negócios. Serás e eu seguimos caminhos separados para ver o que poderíamos descobrir e, algumas horas depois, nos encontramos em frente ao Coliseu. Não consegui te ver por um tempo, eu disse. Na verdade, estendi minha busca para outra área, disse Serás. Então, como foi? Como era de se esperar de uma gladiadora popular de esportes sangrentos, falar sobre Eve Speed deixa quase todo mundo falante. Eu descobri a mesma coisa. Era fácil encontrar informações sobre ela, e as pessoas ficavam muito felizes em bancar as especialistas, ansiosas para compartilhar seu conhecimento com um caipira. Sentamos no chão enquanto revisávamos o que havíamos descoberto com nossas fontes. Eve foi vendida como escrava para o Coliseu de Esporte Sangrento por comerciantes. O público estava aparentemente ficando entediado com as lutas naquela época, e a gerência achou que talvez uma mulher leopardo exótica os animaria novamente. Eles estavam certos, Eve agradou o público desde sua primeira luta, e não demorou muito para que o Coliseu de Esporte Sangrento se tornasse mais popular do que nunca. Ela não perde uma única partida há 3 anos. Impressionante, né? Eu disse. Ouvi dizer que, depois dos primeiros 6 meses, ela foi impedida de competir em combates em grupo, pois seu lado sempre vencia. Então ela é pessoalmente forte o suficiente para ser o fator decisivo em combates em grupo. Ela também tem muitos apoiadores. Não consegui encontrar ninguém que apostasse contra ela, eu disse. Parece que a mesma lutadora vencendo o tempo todo deveria ser chato, mas por algum motivo ela é uma exceção. Ela sempre tenta fazer de suas lutas um espetáculo e dar ao público o tipo de vitória que eles desejam. Ela é muito divertida, aparentemente, as pessoas com quem conversei disseram que gostam de vê-la vencer, mesmo quando sua vitória é esperada. Isso explica por que ela é tão popular. Você ouviu que amanhã será a última luta dela? Perguntei. Serás assentiu. Sim. Isso deve significar que ela ganhou dinheiro suficiente para comprar a liberdade, certo? Ela não parece ser do tipo que se importa muito com dinheiro, não sei se conseguiremos que ela nos diga a localização da bruxa sem algo mais a oferecer. Encontrei outra coisa, disse Serás, aproximando-se de mim e baixando a voz. Ela já ganhou o suficiente para comprar a liberdade, há mais de 1 ano, na verdade. O que? Então ela passou o tempo todo só juntando dinheiro para quando finalmente sair. Não, não acredito, respondeu Serás. O que você quer dizer? Ela está tentando comprar sua própria liberdade? E a liberdade de outra escrava. Acho que levaria mais tempo para economizar, né? Acho que você não sabe quem ela está tentando libertar. Serás pegou um pedaço de papel e me entregou. Desdobrando, encontrei um nome e uma breve descrição escritos dentro. Uma criança. Essa menina foi vendida no mercado de escravos de Monroy mais ou menos na mesma época que a própria Eve. A filha dela, talvez? Não, a menina não é um homem leopardo. Isso parece complicado.
Lembrei-me da minha conversa com Eve sobre a bruxa proibida. Ela foi direta comigo, mas surpreendentemente teimosa em sua recusa em dar detalhes. Será que ela devia um favor à bruxa? A única maneira de superar isso seria se Eve me devesse um favor maior. Não acho que essa seja uma situação que possamos resolver com moedas, disse eu, pensando alto. O que podemos usar como alavanca? Não o dinheiro para comprar a liberdade dela, nem a liberdade daquela criança, já que Eve já a tem em mãos. Deveríamos esquecê-la e ir direto para a terra dos monstros de olhos dourados? Talvez pudéssemos contratar Eve como proteção quando ela tiver a liberdade? Há outra coisa que você deveria saber, disse Serás. Primeiro, você se importa se eu perguntar como você descobriu tudo isso? Eu não tinha nem metade das informações que ela tinha. Ela hesitou antes de me responder. Eu usei um informante. Um informante? Não havia nenhum em Mills, mas cidades grandes como Monroe têm redes de informantes que trocam informações como essa, explicou ela. Ah, então foi por isso que ela ampliou a busca. Tenho sorte que ela saiba de tudo isso. Ela era uma cavaleira, talvez usasse essas redes de informantes o tempo todo para trabalhar. A princesa me contou sobre esses lugares sombrios quando eu ainda estava ao lado dela no palácio. Ela usava as pessoas daquele submundo para se proteger na corte. Você conseguia encontrar pessoas para contratar para fazer o trabalho que outros não conseguiam. Me desculpe por ir até um informante sem a sua permissão, mas eles não são receptivos a recém-chegados, entende? Eu disse para você investigar por conta própria, não disse? Não se preocupe. Mas como os informantes sabem se a rede conhece você ou não? Fiquei curioso sobre como isso funcionava. Eu entendo as maneiras que são necessárias. Somente a rede e seus clientes têm conhecimento delas, portanto, podem comprovar sua filiação. Informantes sempre conseguem perceber quem não conhece seus costumes. Algum tipo de símbolo ou sinal, talvez. Um aperto de mão secreto? Parece que eles realmente prezam o sigilo. Eu não gostaria de deixá-los nervosos entrando lá com Serás, de qualquer forma. Mas eu deveria ter avisado que, no mínimo, eu planejava usar um informante. Me desculpe. Ah, e... Serás estendeu a bolsa de moedas, agora vazia, com a mão tremendo. Acabei usando todo o dinheiro que você me deu para adquirir as informações. Eu cometi o erro de tentar negociar com eles. Tudo bem. Conseguimos a informação que precisávamos, não é? Eu é que deveria agradecer. Serás deu um suspiro de alívio. Meu mestre é gentil, como sempre. Não sou. Mas por que eu ficaria bravo com ela por conseguir as informações que eu pedi? Então, o que você queria me dizer, afinal? Ah, claro, começou Serás. Ela baixou a voz e sua expressão ficou séria. Você ouviu falar dos outros gladiadores sanguinários? Muitos dos mais fortes são mortos em sua última luta. Sim, eu percebi isso. Era tão comum que gladiadores de esportes sangrentos morressem em sua luta final que eles frequentemente atraíam uma multidão ainda maior do que o normal, pessoas morbidamente curiosas para ver como as coisas terminavam. Você acha que os oponentes deles são extremamente agressivos com eles? Tipo, uma última chance de derrotar o campeão, sugeri. Uma taxa de sobrevivência baixíssima. Que quase me lembrou das ruínas do descarte. Parece que a explicação é mais simples do que isso, respondeu Serás. Ela olhou ao redor, certificando-se de que nenhuma das pessoas que passavam estava perto de nós, então se inclinou, trazendo sua boca quase até meu ouvido. A administração do Coliseu de Esporte Sangrento, o Barão, os coloca em desvantagem em seu último dia no ringue. Alguns podem chamar isso de covardia, atropelar as esperanças e os sonhos dos guerreiros que arriscam suas vidas em busca deles. Mas eu vi o raciocínio por trás disso e a oportunidade que isso proporcionou. Eu era uma pessoa terrível. Aprendi isso cada vez mais a cada dia. Serás ainda falava.
Não consigo entender por que a gerência se envolveria em truques tão baratos para interferir no momento brilhante de um gladiador, disse ela. Então, um popular gladiador de esportes sangrentos vence sua luta final, conquista sua liberdade e parte para viver feliz para sempre. E quanto às multidões que eles deixam para trás? Quando o lutador mais popular sai de cena, a gerência precisa de alguém para substituí-lo. Então pense nisso. Qual é a maneira mais eficaz de transformar alguém em uma estrela? Oh! Parecia que Serás havia encontrado a resposta. Sim. Quem matar o antigo campeão ganha um caminho rápido para a popularidade, ou pelo menos para a notoriedade. Era como a passagem de bastão definitiva, uma ótima maneira da gerência garantir um fornecimento constante de favoritos. Se Eve não fosse tão popular, eles poderiam simplesmente deixá-la vencer e comprar sua liberdade. Às vezes, eles precisam deixar as pessoas mostrarem que escapar não é impossível e manter viva a ilusão da esperança. Mas Eve Speed é a campeã invicta e extremamente popular. Para criar um sucessor digno. Minha voz sumiu. Você acha que eles tentarão matá-la em seu último combate para fazer isso? Disse Serás. Sim. Serás não parecia totalmente convencida. Mas todos que vão ao Coliseu a adoram, não é mesmo? Eles vêm para vê-la triunfar. Não ficariam felizes em vê-la finalmente conquistar a liberdade? Isso diz muito sobre como Serás vê as pessoas, não é? Desculpe, mas provavelmente não é assim que funciona. O que você quer dizer? Acho que celebridade é a mesma em todos os mundos. O público não ama Eve Speed por quem ela é como pessoa, mas sim pelo que ela lhes proporciona. Sem seu status de gladiadora vencedora de esportes sangrentos, ela não é nada para eles. Eles só se importam com a performance, a luta. Entendo. Você provavelmente está certo sobre as pessoas que comparecem a esses eventos. Bem, não é isso que realmente importa, eu disse, dando um passo para trás de Serás, que havia se aproximado tanto que quase nos tocávamos. A gerência, o barão ou quem quer que seja, com certeza vai tentar matar Eve Speed na luta de amanhã. Então sua intenção é que a gente entre amanhã e detenha os agressores dela? Perguntou Serás. Ela parece animada com a ideia, ela provavelmente simpatiza com Eve. Não, acho que não. Olhei para o Coliseu de esporte sangrento elevando-se sobre nós. Não creio que haja razão para esperar por amanhã.